Sejam bem-vindos ao podcast Ler a Europa com o Poeta da Cidade. O meu nome é Poeta da Cidade e este é um podcast da DG Lab, integrado na iniciativa da Comissão Europeia European Authors Day, que visa promover autores europeus e incentivar a leitura entre os jovens, valorizando a diversidade linguística e cultural no espaço europeu. Este ano, a iniciativa ocupa um mês inteiro, de 11 de novembro a 12 de dezembro, e este podcast pretende promover o diálogo sobre a literatura europeia através de diferentes perspectivas. Vão ser 5 episódios, um por semana, todos apresentados por mim, Poeta da Cidade. O primeiro convidado é o António Vaz Pato, biólogo e investigador em sustentabilidade na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. É um ávido leitor e frequentador de um clube de leitura. Espero que gostem. Seja bem-vindo, António. Olá, muito obrigado. Se quiseres aproximar um bocadinho mais o microfone, estás à vontade, e também se quiseres virá-lo assim para ti. Está top. Antes de mais, obrigado por teres aceitado o convite da DG Lab e por estares aqui a conversar comigo. Has de ser provavelmente a pessoa, vamos ter um livreiro, mas has de ser a pessoa mais dentro da parte científica que vamos ter aqui. Eu também seria, mas ainda não acabei o meu curso, e portanto estou ansioso para saber o que é que alguém das ciências, e se calhar começo por aí, o que é que fez alguém das ciências mergulhar no mundo dos livros? Não é uma pergunta fácil, mas... Não, no meu caso é bastante fácil, porque tenho o privilégio de ser filho de uma mãe que foi editora durante muitos anos e que foi professora de português e que fez um curso de letras e que, por sua vez, tinha um pai, o meu avô materno, que era um grande leitor, apesar de ser físico nuclear. Era um grande leitor, lia praticamente de tudo. Tanto livros da sua área, científicos, como ficção, outros assuntos, livros filosóficos. Portanto, a minha mãe cresceu nesse ambiente, os meus tios também, e acabou por ingressar num curso de letras, trabalhou durante muitos anos nessa área, e obviamente que foi uma passagem natural para mim, quase hereditária, desse gosto, dessa paixão pelo livro. Portanto, posso dizer que sou um privilegiado nesse aspecto, ou seja, desde cedo que contactei com o livro, que foi sempre uma companhia muito importante para mim durante a infância e a adolescência, e também hoje em dia, nesta minha nova fase da vida. E, portanto, no meu caso foi assim, foi uma passagem natural. E liam a tua mãe e a tua família liam para ti em criança? Sim, eu fiz algumas leituras conjuntas com a minha mãe, que foi uma coisa muito transformadora para mim. Por exemplo, lembro-me perfeitamente de ler com ela Alice no País das Maravilhas. Assim, nós tínhamos este hábito e foi um hábito inculcado em mim, sempre antes de me deitar, antes de adormecer, meia hora de leitura. Era uma coisa que a minha mãe, não me obrigou a fazer, atenção, muito importante dizê-lo, nunca me obrigou a fazer nada, mas foi uma coisa que se foi construindo naturalmente, ou seja, nós queríamos aquele momento e criávamos esse momento, era quase como um ritual. Fazia tanto sozinho, nas minhas leituras, como também com ela. Muitas vezes nessas... E a tua mãe não está dentro da área científica como tu? Não. A minha mãe é de letras. E o que é que te fez? Tu foste crescendo e esse gosto foi sendo inculcado em ti pela tua família. E o que é que te fez quando chegaste aos 15, 16, na entrada no secundário, escolher ciências em vez de humanidades? Acho que por uma razão muito simples, que é uma frase que o meu avô costumava dizer, e que a minha mãe também costuma dizer, que um cientista pode ser um poeta, um escritor, mas um escritor e um poeta dificilmente são cientistas por vontade própria, ok? Em todo o caso, eu acho que as letras, as humanidades, não tirando valor, obviamente, às pessoas desta área, são artes, são áreas do saber que são transversais, são universais e são transversais tanto a pessoas da área científica como outras áreas, ou seja, a área científica entusiasma
porque há um certo grau de especialização na procura de um conhecimento. E de certeza também, exatamente. E não estou a tirar valor, evidentemente, às pessoas que fazem investigação na área das humanidades e das artes e tudo mais. Claro que tem todo o seu valor e eu nunca chegarei a um nível de entendimento que eles têm, mas que a leitura quer-se universal e quer-se transversal, sem dúvida nenhuma. E, portanto, para mim fez sentido também seguir as pisadas do meu avô de alguma forma, porque ele também, de certa forma, foi introduzindo esta questão toda da ciência e do seu método para encontrar respostas para as perguntas mais difíceis, não é? E portanto, para mim pareceu-me lógico dar esse passo e de certa forma criar aqui uma base mais polímata, ou seja, de uma pessoa que procura não só a especialização numa área, mas também conhecimentos noutras áreas, ou seja, não se restringir só àquilo, ok? Eu acho que a ciência, apesar do grau de especialização e de falarmos muitas vezes que os cientistas acabam por cair naquela vamos dizer, no vício da área, da especificidade da sua área, de se fecharem muito na sua redoma, não é? Isso acontece em todas as áreas. Claro. E eu acho que a ciência tem o potencial, as pessoas que trabalham em ciência têm o potencial de aproximar áreas, de fazer essas pontes, de fazer essas ligações. O meu avô fazia questão de o dizer muitas vezes e ele transmitiu-me obviamente também essas ideias. Vamos aqui em algumas ramificações, mas eu depois já volto. E tu achas que eu considero que a literatura e a leitura são essenciais. Eu costumo dizer que existem algumas áreas que são essenciais na vida e o português, que depois tem adjacente a literatura e a leitura, é uma delas, porque tu podes ser, e eu também sinto isso ainda na faculdade, um grande cientista e um grande investigador, mas depois, se não souberes transmitir essa informação ao outro, e que não é uma coisa que se nasce ensinada, quase uma arte que tem de ser treinada, e é treinada através da leitura, é treinada através muitas vezes até da escrita, porque escrevendo as tuas ideias torna-se mais fácil depois materializá-las para explicares para os outros. E portanto eu costumo sempre dizer que o português e o saber falar e o saber escrever são essenciais, até principalmente à ciência, porque, como tu disseste, que a ciência quer-se o mais amplamente disponível possível para o maior número de pessoas. E se tu sentes que isto é algo que está, esta ideia, esta ideia dentro da ciência, que é preciso a partilha do conhecimento, se tu sentes que isto é algo que vai sendo construído desde que tu escolhes ciências no secundário, porque eu sinto que não é, por exemplo. Ok, certo. Estás a falar mais da parte da comunicação? Sim, mais da comunicação. É uma área que está felizmente agora a ser introduzida nos currículos. Na faculdade? Gradualmente, vamos dizer que, ou seja, as pessoas que escolhem fazer comunicação de ciência escolhem um ramo completamente diferente dos outros, ou seja, é uma coisa quase tida como uma especialização, não é? Ou seja, o próprio investigador não sente necessidade muitas vezes de o fazer porque tem muitas vezes uma equipa que o faz por ele, não é? Ou seja, isso acontece, mas a comunicação é onde estas ideias podem se convergir, não é? Ou seja, muitas vezes uma ideia científica chega ao grande público porque o cientista trabalhou uma boa analogia, trabalhou uma boa metáfora, trabalhou também uma certa ideia literária daquilo que é o conhecimento científico. Isto é muito importante e não é desvalorizar de todo a parte mais exata, mais técnica, mais metodológica. E eu acho que a ciência precisa de narrativas, da mesma forma
que os escritores e os poetas criam essas narrativas, não é? Nós somos animais feitos de narrativas, nós vivemos dessa imaginação, dessa criatividade, não é? E vivemos também da exteriorização dos mundos que temos dentro de nós, ou seja, um cientista que não tem presente ideias universais trazidas pela literatura e literatura de ficção, ok? Fica muito mais pobre na forma como consegue transmitir as suas ideias. Certo. E tenho pena que na minha área também não seja de todo valorizado o hábito da leitura, muitas vezes é tido como uma coisa quase que nem pertence aos currículos, não é? Ou seja, o facto de uma pessoa ler não tem lugar no seu currículo, não é? Ou seja, dentro daquilo é um hobby, não é? Quando na verdade tem aplicações vastíssimas e muito importantes para o nosso trabalho. Eu pelo menos sinto isso. Eu sinto que os investigadores, os cientistas que têm essas bases e que fazem questão de conjugar a literatura com o seu trabalho são aqueles que são os mais carismáticos, são de facto aqueles que marcam a diferença neste mundo. E são os que aproximam o público geral, muitas vezes, de ideias científicas. Sim, precisamente. Quando os outros não conseguem. E tu sentes que ao longo deste teu percurso, desde que entraste no secundário e que te centraste mais na ciência, sentiste ou foste sentindo como um lobo solitário nesta relação entre a ciência e a literatura, enquanto naquilo que vias dos teus amigos, naquilo que vias dos teus professores, na faculdade também? Acho que ou não? Pode ser não. O meu caso é eu tenho alguma relutância em falar daquilo que foi a minha infância, a minha adolescência, porque eu sei que foi uma infância e uma adolescência excepcionais no contacto, não só na escola, mas também em casa, e portanto não penso sobretudo no contexto da faculdade, que foi mais difícil relacionar as duas? Sim, sem dúvida, porque não sei, ou seja, havia porque na verdade no secundário tu ainda tinhas o português, tinhas a filosofia, ainda te era permitida fazer essa conjugação de várias áreas sem medos, não é? E também tive a sorte de ter professores que queriam de certa forma arranjar ali pontes, fazer pontes entre as áreas. Na faculdade já não acontece isso, não é? Porque tu estás a tirar um curso superior, é um curso especializado apesar da biologia, que é a minha área, ser uma área bastante lata, não é? Em todo o caso, não há esse sentido mais lato da biologia, de tocar outras áreas, não só do saber, mas também da sociedade, não está muito presente no curso que eu tirei, no meu caso, não é? Ou seja, sinto que a tradição anglo-saxónica da universidade e do ensino superior é muito mais forte nesse aspecto, da transversalidade das áreas. O ensino superior em Portugal não é mau, mas tem muito a fazer tem uma falha enorme, não é? E a faculdade é o local mais democrático, ou seja, porque conjugas. É verdade que não conjugas. A escola continua a ser o local mais agregador de diferentes realidades. A faculdade já é uma extrapolação, já é um nicho, bocadinho mais. Em todo o caso, as faculdades públicas continuam a ser faculdades que reúnem pessoas de muitos contextos diferentes. E é um desperdício enorme nós não estarmos a fazer esse trabalho nas faculdades, de haver de facto introdução nos currículos dos cursos, estas áreas do saber. Não faz sentido nenhum que estejamos preocupados simplesmente com as faculdades americanas. Não são assim, as faculdades anglo-saxónicas no geral não são assim. Há uma preocupação em introduzir as pessoas a um mundo mais vasto de ideias, para depois, mais tarde, essa pessoa poder fazer a sua escolha, não é? Isso não acontece aqui em Portugal, infelizmente, mas pronto, é o que é.
felizmente existe também a vontade e a iniciativa das pessoas para tentar mudar isso. Certo. Mas pronto, eu não quero entrar muito por aí porque também o meu conhecimento sobre isso é Não, muito... mas que também foi um bocadinho o que aconteceu contigo. Sim. Clube de leitura. Como é que surge este teu caminho por algo, vou-te ser sincero, alguém de ciência, começa a saber agora, mas continua mesmo assim a ser uma área do clube de leitura, depois das redes sociais, BookTok, Bookstagram, etc. Uma área muito relacionada com pessoas de humanidades. E como é que foi a tua introdução a este mundo dos clubes de leitura? Ok, certo. Porque é que decidiste integrar um? Lá está, mais uma vez primeiro fazer já um disclaimer. Eu não tenho redes sociais, eu não sigo tendências. Okay. Não sigo tendências de livros nas redes sociais, não sigo influencers. Este certo muito mais feliz que todos nós. Porque nunca tive necessidade. Ou seja, eu percebo que para uma certa demografia isso faça sentido, porque pessoas que querem ser introduzidas a esse mundo, se calhar as redes sociais proporcionam uma plataforma importante para isso. Eu não estou a desvalorizar de tudo isso. E eu nunca tive essa necessidade. Lá está, voltando ao início, sinto-me um privilegiado nisso. Esta questão dos clubes de leitura também é fruto desse privilégio. A minha mãe, felizmente, decidiu mudar de vida, saiu da edição, fundou uma livraria em Lisboa e a partir daí foi tudo muito fácil, não é? Desenvolver iniciativas literárias, criar essa rotina com os amigos. Hoje em dia participo num clube de leitura organizado por amigos no espaço da minha mãe e, portanto, isto são tudo coisas que são um bocado de nicho. Sim. Eu contacto sobretudo com pessoas que já já fizeram esse trabalho e que já desde cedo introduziram o livro na sua vida e, portanto, de facto dou-me com pessoas que já fizeram esse trabalho e para mim é um passo normalíssimo. Ou seja, falar de livros num contexto de encontro de amigos e tudo mais é uma coisa natural, é um tema que surge. Sim, ou seja, sinto-me também um privilegiado por isso, evidente. E o clube de leitura é de quanto em quanto tempo? É mensal. É mensal, sim, para dar tempo também aos leitores, não é? E tudo mais, de assimilar um livro. Geralmente fazemos uma escolha de um livro com não mais de 200 páginas, há essa regra. Okay. A escolha dos livros é feita por sugestão das pessoas que participam no clube. Há uma votação depois de uma shortlist e o livro depois... Tudo muito democrático. Tentamos. Eu acho que é mais engraçado envolver as pessoas na escolha, porque de facto nós todos temos gostos muito diferentes. Eu confesso que na parte da leitura em si tenho alguma relutância na parte da obrigatoriedade de ler um livro, porque lá está, nós todos temos leituras em atraso e... Claro. Temos livros que queríamos muito ler e se calhar não é aquele do clube do livro que nós gostaríamos de ler. Em todo o caso, acho que é importante participar na conversa, porque eu já participei em conversas de clube do livro em que não me senti um corpo estranho naquele encontro por não ter lido o livro, porque a verdade é que surgem entre as conversas, entre os diálogos, surgem ideias que são universais e que nós vamos também vamos buscar outros livros que já lemos. Certo. E trazemos essa, ou seja, também é um momento de partilha. Nós estamos no fundo a falar sobre um livro que é a parte nuclear dessa sessão, mas depois há uma série de outros livros que se metem ali no meio. Fazem pontos uns com os outros. A literatura não tem nada de original, porque as narrativas são as mesmas há milhares de anos, não é? Nós simplesmente reinventamos essas narrativas. Isso é que é interessante, ou seja, nós somos seres pouco originais, nós co-criamos tudo o que fazemos. Um escritor que está neste preciso momento a dar os primeiros passos na escrita vai pegar em ideias que leu de outros livros. Claro. Vai co-criar esse livro com as influências que recebeu desses tais escritores que são uma referência para ele. E nós nas nossas leituras fazemos exatamente a mesma coisa. Nós falamos de uma coisa, este autor refere
este caso, e tu, pá, que engraçado. O outro. Eu li precisamente uma história semelhante noutro livro que fala desta vertente. Ou seja, os clubes de livro são interessantes por isso, porque é uma convergência de leituras. E portanto acho que uma pessoa. Acho que é importante haver um livro, acho que é importante haver um fio condutor, evidentemente. Eu não respeito muitas vezes esse fio condutor, mas sinto que a participação de pessoas, mesmo que não tenham lido o livro, é muito importante. Certo. Sim. E que livros ou que autores é que tu descobriste nesse clube que te mudaram a vida? Olha, boa pergunta. Olha, descobri uma autora portuguesa muito boa, gostei muito de ler, Isabela Figueiredo. A Gorda. A Gorda, não é? É. Tu, qual é que não foi? Não, não eu foi li o Caderno de Memórias Coloniais. Ok. Sei. Mas é mesmo. É mesmo. Só li esse livro dela, na verdade não conheço outros. Gostei muito do livro dela, precisamente porque fala de um tema que tem surgido agora bastante também, entre as conversas e também as reflexões daquilo que é ser português, não é? E esta ligação que nós temos ao nosso passado mais recente do Estado Novo, das colónias, da Guerra do Ultramar. Portanto, estas ideias que agora estão a ganhar tração finalmente, passados 50 anos, não é? Do 25 de Abril. E portanto nós trouxemos esse livro precisamente na altura do 25 de Abril para falarmos sobre estas questões muito sensíveis que durante muitas gerações foram ignoradas porque digamos que estão associadas a um trauma, não é? E eu não vivi esse trauma e pouca gente da minha família viveu esse trauma, mas há famílias que estão completamente imersas nesse trauma do retorno, da guerra, de repente do fluxo de imigrantes de portugueses que vieram das ex-colónias para Portugal, ou seja, foram períodos muito conturbados. Ela fala disso e fala disso com uma crueza que me deixa completamente desarmado, não é? E aprender e ouvir estas histórias, ler estas histórias é muito importante, não é? Ou seja, sobretudo para pessoas que nunca contactaram com essa realidade, porque de certa forma esta realidade está dentro da memória coletiva. Nós todos fazemos parte dessa memória coletiva de uma forma ou de outra, não é? E portanto o livro de Isabel Figueiredo foi muito marcante, assim, do Clube de Leitura. Houve outros livros muito marcantes que eu já tinha lido e que reli partes para o Clube de Leitura, como por exemplo A Um Deus Desconhecido do Steinbeck. Também um livro que me marcou bastante, que é As Velas Ardem Até ao Fim, do Sandor Marai. Este Clube do Livro, por acaso, tem livros muito giros, muito interessantes, e sempre o último, por exemplo, foi um livro do James Baldwin, O Quarto Giovanni, que também é um livro também brilhante. Em português ou em inglês? Traduzido ou... Houve pessoas que leram no original, houve pessoas que leram traduzido. Sim. Não é essa... Não há nenhuma restrição, não, ou seja, nós procuramos sempre, e é um Clube do Livro bastante equilibrado, bastante paritário em termos de participação, o que é bom. Temos sempre a participação igual de mulheres e homens nos clubes, o que é fantástico. Sim. Porque e as escolhas também traduzem um pouco isso, traduzem um pouco essa diversidade, apesar de ser um nicho. Claro, sim, um nicho. Dentro da paridade, dentro do nicho do nosso grupo há paridade, que é super importante, porque na verdade nós reparamos que há leituras muito diversificadas dentro destes grupos, portanto isso é bom. Ok, então também não se prendem só com autores portugueses ou autores estrangeiros ou autores europeus? Nada. É a escolha, é a votação. Isso é fantástico. Temos tido autores autores mais antigos, temos tido autores mais contemporâneos, temos tido mulheres, temos tido homens, temos tido autores de diferentes contextos que falam de diferentes temas, diferentes matérias, e portanto tem sido ótimo, sim. Tu trouxeste aqui um livro na mão, de uma autora que eu não conhecia, e disseste-me que o livro é uma problematização da leitura. Podemos colocar assim? Uma articulação da... Ou seja, o livro é O Infinito no Junco, da Irene Valero. Ela é uma escritora espanhola radicada no Reino Unido. Ela
investigadora, historiadora, Universidade de Oxford. É uma grande conhecedora da realidade da antiguidade clássica, não é? E ela decidiu escrever este livro, não sei, também não falei com ela, é verdade, mas decidiu escrever este livro um pouco também para fazer um resumo daquilo que são as origens da leitura e do livro e da importância, ou seja, de percebermos porque é que o livro Este Corpo Estranho tem sobrevivido ao longo das eras, não é? Ao longo dos séculos, porque já foi vaticinado o seu fim várias vezes, não é? Ou seja, mas ele mantém-se. Enquanto que outras inovações tecnológicas que surgiram há poucos anos, não é? Relativos, os CDs, as disquetes, as coisas todas que permitiam revolucionar, prometiam revolucionar o mundo, essas já se tornaram completamente obsoletas. Mas esta coisinha que tem milhares de anos, não é? De existência, mantém-se obstinadamente. E ela pergunta-se porquê. O que é que há de tão extraordinário neste objeto, não é? E é um pouco essa conversa que ela faz. Vai buscar exemplos da origem da leitura dos alfabetos, da necessidade de registar, porque o livro no fundo é isso, é uma necessidade de registar as nossas experiências, as nossas memórias, registar feitos históricos, não é? Pois ela fala de exemplos muito engraçados, como por exemplo na Antiguidade Clássica os gregos, sobretudo os gregos socráticos, de tradição socrática, não gostavam do livro, achavam que o livro era um instrumento de um preguiçoso. Enquanto objeto. Sim, porque na verdade eles acreditavam na memória enquanto instrumento do sábio, não é? Portanto, uma pessoa sábia decora. Memoriza, conversa, certo. A tal maêutica socrática e tudo mais. O livro é um objeto de preguiçosos, porque uma pessoa vai consultar. Havia esta ideia que é muito gira e que ele traz, tanto que eu também marquei aqui uma citação do Borges, porque Borges, Jorge Luís Borges, sim. Não é um autor europeu, é argentino, apesar de ter muita tradição europeia também na sua escrita e também nos seus pensamentos, evidentemente, porque ele teve uma educação europeia. O Borges insurge-se um bocadinho contra esta ideia do Sócrates e dos seus seguidores e diz que dos diversos instrumentos do homem o mais surpreendente é sem dúvida o livro. Os restantes são extensões do seu corpo. O microscópio e o telescópio são extensões da sua visão. O telefone é a extensão da voz. Depois temos o arado e a espada, extensões do seu braço. Mas o livro é outra coisa. O livro é uma extensão da memória e da imaginação. Então é uma citação muito bonita e que fala precisamente desta importância do livro enquanto instrumento para alargarmos certos horizontes e tentarmos, de certa forma, falar uma linguagem que nos une enquanto seres humanos, não é? Acho que a literatura, apesar de ser feita e de ser escrita em diferentes línguas em todo o mundo, e isso é uma diversidade que devemos preservar, não é? Há uma linguagem comum na literatura. Os tradutores, claro que têm um desafio acrescido para tentar, de certa forma, transpor essas realidades de uma cultura para outra, não é? Porque muitas vezes não há paralelo, mas eu continuo a achar que a literatura é de facto, e não é só a música, não é só, ou seja, a música, há uma linha central. Há uma linha central. Até nas histórias nós vivenciamos, eu enquanto português e uma pessoa enquanto americana ou enquanto coreana ou senegalesa, nós partilhamos, nós vivenciamos experiências muito semelhantes. Apesar das realidades serem completamente distintas, não é? E eu acho que a literatura traz isso, porque eu consigo ler um livro escrito por um autor ganês, senegalês ou sul-americano e ver-me, mesmo nunca tendo experienciado nada daquilo que tenha sido isso é que é mágico na literatura, nós conseguimos viver esses mundos e imaginarmos neles, não é? E a literatura também traz essa dimensão inclusiva, essa dimensão integradora, que certo. É eu colocar-me
que é uma coisa que hoje em dia não se faz muito, que é eu colocar-me nos sapatos do outro, não é? Portanto, eu vestir ou calçar os sapatos do outro, não é? E isso é extraordinário. A literatura é antipopulista. E infelizmente temos tido muitos desafios, e obviamente que este podcast existe por causa disso mesmo, não é? Porque temos tido desafios enormes em convidar e introduzir, apresentar este mundo às pessoas, mesmo as pessoas adultas, não falamos só das crianças, falamos mesmo de pessoas adultas. Temos tido alguma dificuldade, não é? Enquanto sociedade, não só a parte das instituições, mas enquanto sociedade, de inculcar estes hábitos que são muito bons e que são, lá está, anti-extremistas, anti-populistas, anti-racistas, os istas todos que tu quiseres. Portanto, a literatura tem essa transformação na vida das pessoas. Eu continuo a achar. Absolutamente brilhante. Vou-te pedir, para acabarmos, que me digas, uma vez que estamos a celebrar o mês do autor europeu, que me digas quais são os teus autores, e se lembrares de algum livro desses autores, que me digas os teus autores europeus favoritos. Pode ser só um. Sim, ou seja, eu acho que vou destacar a literatura da nossa casa Portugal, porque acho que é importante. Nós Portugal, temos escritores de muito valor e que merecem um lugar de destaque, obviamente, no plano europeu. Há um leitor que me tem agora acompanhado nos últimos tempos e que eu tenho recuperado nas minhas leituras, que é o Saramago, e de facto eu sei que é uma escolha um pouco óbvia, talvez, sendo o único Prémio Nobel português e o único Prémio Nobel de língua portuguesa, importante dizê-lo, mas o Saramago é de facto um autor universal. E as histórias que ele conta são histórias que unem muitas culturas, muitas tradições, que de certa forma põem em causa e que põem em questão narrativas. Por exemplo, eu acabei de ler agora o Evangelho segundo Jesus Cristo, narrativas judaico-cristãs que estão completamente embrenhadas e imiscuídas na nossa realidade, e o Saramago é uma pessoa que não tem medo de colocar o dedo da ferida. Um livro para mim que foi uma leitura extraordinária, até pelo trabalho que estava na altura a fazer, foi precisamente o Levantado do Chão, que foi assim, o primeiro livro que ele fez do seu novo estilo, vamos chamar assim, do seu novo estilo literário. E o Levantado do Chão surgiu numa altura em que eu estava precisamente a trabalhar estas temáticas do abandono das terras agrícolas, desta ligação enquanto biólogo, enquanto ecólogo, enquanto estava a fazer um trabalho mais focado na parte da regeneração natural, de terrenos agrícolas abandonados, em Trás-os-Montes, e isso foi um livro que me marcou bastante na altura, precisamente por trazer uma temática que nós também tendemos a esquecer, porque a população em Portugal está a ficar cada vez mais urbana, há um desligamento cada vez maior da parte rural, e é importante trazer esses temas outra vez, percebermos qual é a matéria deste país Portugal, não é? Ou seja, fora das cidades, qual é a matéria que constitui este país. E essa realidade que ele retrata no livro da família Mau Tempo é absolutamente extraordinária. E foi um livro que me marcou bastante. O Saramago, acho que é uma leitura cada vez mais obrigatória, e não é, apesar de eu gostar muito do Memorial do Convento e do Ano da Morte de Ricardo Reis e tudo mais, eu acho que devíamos trazer precisamente os outros livros assim mais vamos dizer, mais inconvenientes. O Ensaio sobre a Cegueira também é uma... Por exemplo, que é um livro extraordinário. As Intermitências da Morte, ou seja, são livros... Eu acho mesmo que o programa, o facto de ter Memorial do Convento e da Morte de Ricardo Reis... Achas que faz um desserviço? Acho que sim, porque na verdade o Saramago tem outras leituras extraordinárias e muito mais substanciais, eu acho. Apesar do Memorial do Convento ser um livro incrível, eu continuo a achar mesmo que foi uma leitura super marcante para mim, mas há ali qualquer coisa de substância, de interrogação e de provocação nestes livros que é muito mais importante, eu diria.
Fascinante. António, foi um gosto falar foi um gosto contigo. para mim também. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Pedro. És um homem muito inteligente e acho que és um exemplo para a tua área científica e espero que consigas inspirar muitos como tu a seguir também o caminho literário para a melhor comunicação da ciência. E desejo tu mesmo também. Obrigado. Pedro.